Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que vão acontecer agora em 2021, porque a partir de janeiro, agora, o recebimento da pensão por morte vai mudar um pouquinho, por causa de uma portaria publicada no dia 30 do 12 de 2011, e estabeleceu novos prazos para pagamento do benefício por cônjuges ou companheiros. Então, para óbitos ocorridos a partir de janeiro de 2021, o tempo de recebimento será de acordo com as seguintes faixas etárias. Se tiver menos de 22 anos de idade, a pensão será paga por 3 anos. Se tiver entre 22 e 27 anos de idade, a pensão será paga por 6 anos. Se tiver entre 28 e 30 anos, a pensão será paga por 10 anos. Entre 31 e 41 anos de idade, a pensão será paga por 15 anos. E se tiver entre 42 e 44 anos de idade, a pensão será paga por 20 anos. Acima de 45, a pensão será vitalícia. Então, a pensão será concedida se o óbito ocorrer depois de 18 contribuições mensais, pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. E a possibilidade de estabelecer esses critérios vem desde 2014, quando foi publicada a medida provisória 664, que criava limites temporais para recebimento da pensão por morte por cônjuges ou companheiros, tanto do regime geral da Previdência Social, quanto dos servidores públicos federais. Bom, a medida provisória ela foi convertida na Lei 13.135 de 2015, que trouxe regras de limitação de tempo do recebimento da pensão por morte de acordo com a faixa etária dos viúvos e companheiros, bem como o tempo mínimo de 2 anos de união estável ou casamento e que a pessoa falecida tenha feito pelo menos 18 contribuições. Senão, a pensão será paga apenas por 4 meses. Bom, a lei previu que após 3 anos de sua publicação e desde que a expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer aumentasse pelo menos 1 ano inteiro, ato ministerial poderia alterar as idades. Bom, quem acha que parou por aqui as mudanças, que não dá para piorar, está muito enganado, porque cada vez mais a expectativa de vida aumenta. E aí o governo pode aumentar 1 ano. Então, aumenta 1 ano a expectativa, aumenta 1 ano a idade. Então, as idades para o recebimento da pensão. Bom, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2015 a 2019, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou mais de 1 ano. Então, desde 2019, já havia autorização legal para que se fizesse mudança no tempo dos viúvos e companheiros para recebimento da pensão por morte. Então, as novas regras valem apenas para óbitos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021. Para óbitos ocorridos até 31 de dezembro de 2020, continuam valendo as regras anteriores. Então, por exemplo, se o segurado faleceu em 20 de dezembro de 2020 e a sua esposa contava com 44 anos de idade, o pagamento da pensão será vitalício. Se o segurado falecer em 10 de janeiro de 2021 e sua esposa contar com 44 anos de idade, a pensão será paga por 20 anos. Bom, a gente tem também que foi mantido o critério de renda para acesso do LOAS, ou BCP. Então, foi uma das relevantes inovações sociais da Constituição Federal de 88, garantindo o direito a um benefício não
contributivo no valor de um salário mínimo a idosos e pessoas com deficiência sem meios para prover sua subsistência. Então, em 93, a LOAS, em seu artigo 20, parágrafo 3º, regulou o texto constitucional definindo a renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo como um critério de pobreza para o acesso ao BCP ou LOAS. Então, esse artigo ele esteve em vigência durante 27 anos até ser alterado em abril de 2020. Então, com a sanção da Lei 13.982 de 2020, o artigo 20 da LOAS ele sofreu uma importante mudança. Então, a lei passa a não mais prever, a partir de 1º de janeiro de 2021, a utilização de qualquer critério de renda para acesso ao LOAS. E a nova redação dada ao artigo 20, parágrafo 3º da LOAS, tem a seguinte redação, que considerar-se-á incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, até 31 de dezembro de 2020. No apagar das luzes, ou seja, 31 de dezembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro ele assinou uma medida provisória que estabeleceu o critério de concessão do benefício de prestação continuada, BCP ou LOAS, a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, LOAS é equivalente a um salário mínimo e é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. A medida provisória estabelece que o LOAS será concedido às famílias cuja renda mensal per capita, ou seja, por pessoa, tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Como o salário mínimo passará a ser R$ 1.100 a partir de 1º de janeiro, a renda máxima exigida por pessoa na família será de R$ 275. Mais de 500 mil pessoas estão na fila para receber o benefício. E técnicos da equipe econômica temiam uma enxurrada de ações na justiça para concessão do benefício. Então, BCP ou LOAS, ele já é um dos benefícios com maior índice de ações judiciais, segundo o INSS. E o Congresso já tentou diversas vezes mudar os critérios de concessão do BCP-LOAS. Em março, deputados e senadores, eles aprovaram um limite de renda de até meio salário mínimo, independentemente do grau de vulnerabilidade. A medida provocou uma crise na equipe econômica, já que ela teria um custo de cerca de 20 bilhões por ano. E o BCP já custa cerca de 60 bilhões anualmente. Então, o presidente Bolsonaro vetou a mudança. Em seguida, o Congresso derrubou o veto e o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que barrou a medida. Então, depois o Congresso aprovou novamente a ampliação do critério de renda para concessão do BCP, novamente vetado por Bolsonaro. Dessa vez, o veto foi mantido. Então, com isso, o BCP ou LOAS ficou sem regra de concessão a partir de 2021, o que deixaria o governo sem base legal para autorizar novas inclusões no programa a partir de 1º de janeiro. Então, por isso, a nova medida provisória precisou ser publicada. Então, tal medida busca minimizar o potencial de judicialização do tema, que ocorreria caso não houvesse a definição do critério de renda a partir de 2021. Bom, é importante lembrar que a gente tem várias mudanças nas regras de transição para quem vai se aposentar em 2021. A mulher, para se aposentar por idade, deverá ter 15 anos de contribuição, 180 meses de carência e 61 anos de idade. A regra de transição por pontos, que é a idade mais tempo de contribuição, sendo tempo de contribuição no mínimo 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Em 2021 será de 88 pontos para a mulher e 98 pontos para o homem. Já as professoras poderão se aposentar a partir de 83 pontos, desde que tenham no mínimo 25 anos de tempo de contribuição. E o professor com 93 pontos e no mínimo 30 anos de contribuição. A idade mínima progressiva ela sobe mais 6 meses em 2021, sendo que a mulher deverá ter 57 anos
O homem, 62 anos, mais o tempo de contribuição mínimo de 30 anos para a mulher e 35 anos para os homens. Outra opção para os professores de educação básica que comprovem exclusivamente exercício na função de magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio terão redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição, devendo a partir de janeiro de 2021 a mulher ter 52 anos com 25 anos de tempo de contribuição na função de ensino de magistério e o homem 57 anos e 30 anos de tempo de contribuição na função de magistério. Bom, vamos falar um pouquinho do salário mínimo, que agora vai ser R$ 1.100, né, que passou a valer agora a partir do dia 1º de janeiro, conforme a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, e alterou uma série de verbas federais. Bom, segundo a medida provisória, o valor diário do salário mínimo será de R$ 36,67 e a hora corresponderá a R$ 5,00. O piso é válido em todo o país, a não ser em estados nos quais haja salário mínimo regional maior. Então, por ter força de lei, a medida provisória começa a valer imediatamente. Tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para ser aprovada pelo Congresso e virar lei. Dentre as principais mudanças estão a mudança do piso das aposentadorias, pensões e auxílios do INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, que tem o mesmo valor do salário mínimo. Então, o valor do abono PIS/PASEP, que é considerado uma espécie de 14º salário para profissionais da iniciativa privada e servidores com renda mensal de até 2 salários mínimos no ano base do pagamento, também muda. Então, assim como o valor mínimo de liberação do seguro-desemprego também vai mudar. Então, no caso do PIS/PASEP, quem trabalhou um ano inteiro com a carteira assinada tem direito a R$ 1.100. E as cotas mensais ficam em R$ 91,66. Já no caso do seguro-desemprego, o pagamento mínimo do dinheiro ao desempregado que tinha carteira assinada é de R$ 1.100, conforme o novo piso nacional. E a alteração do salário mínimo também muda o critério de renda para o cidadão pedir o BCP, né, o LOAS, que é o benefício de prestação continuada, pago ao deficiente e às famílias de baixa renda, como eu estava falando agora há pouco, e idosos acima de 65 anos considerados carentes. Então, o valor para tentar o benefício é de 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, o que dá 275 a partir de agora. Antes, a renda per capita deveria ser de até R$ 261,25. Quem comprova renda baixa e outros critérios passa a receber um salário mínimo que agora é de R$ 1.100. Cerca de 70% dos benefícios da Previdência, as pessoas recebem um salário mínimo e passa a ser reajustado pela inflação. Até o dia 31 de dezembro de 2020, o mínimo era R$ 1.045. A alta desses R$ 55 corresponde a reajuste de 5,26%, acima da inflação prevista para o ano, que, segundo previsões do Ministério da Economia, deve ficar em 4,11%. No entanto, até novembro, o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é usado para reajustar o mínimo e demais salários, já estava em 5,20%. A política de valorização do salário mínimo acabou. De 2006 a 2019, vigorou essa política de valorização do salário mínimo instituída pelo governo Lula e aplicada por Dilma e Temer. Com ela, o piso nacional subia acima da inflação e a correção considerava a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, de 2 anos antes. O governo Bolsonaro, no entanto, ele não renovou a política de valorização, o que faz com a previsão sobre a alta do mínimo seja sempre de reajuste pela inflação. No entanto, como o valor é definido pelo presidente e o salário mínimo oficial só é confirmado após publicação de decreto ou medida provisória, que em 2021, segundo medida provisória, será de R$ 1.100,
No entanto, para os aposentados que ganham mais que o salário mínimo, mesmo que seja apenas alguns reais, a regra muda. O reajuste é feito seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Nesses casos, então, em geral, o salário mínimo e o piso do INSS tem um reajuste ligeiramente maior que o INPC. Então, com isso, o valor do teto dos benefícios do INSS subiu para R$ 6.351,20. Contudo, caso o trabalhador que pretenda se aposentar em 2021 e queira receber o maior valor permitido, ele pode acabar correndo risco de se decepcionar. Porque aposentados pelo teto, só é possível se aposentar pelo teto para trabalhadores que, além de terem realizado a maior parte dos recolhimentos pelo maior valor, também consigam reunir os requisitos de idade e tempo de contribuição elevados para garantir mais de 100% da média salarial. Então, para deixar mais claro, para alcançar o teto, vai ser necessário ter mais do que 40 anos de contribuição. A regra em vigor, ela vai solicitar o tempo total de 42 anos no caso das mulheres e 47 anos no caso de contribuição no caso dos homens. Então, como o teto previdenciário foi em 2 ocasiões elevado acima da inflação, a simples atualização das contribuições ela não permite chegar ao seu valor. Então, o cálculo para a aposentadoria utiliza-se da base da média das contribuições dos trabalhadores ao INSS desde o ano de 94. Logo, o valor da aposentadoria é 60% das contribuições com a soma de 2% ao ano, que exceder 15 anos no caso das mulheres, e 2% do tempo de contribuição, que exceder 20 anos no caso dos homens. Então, por exemplo, se um homem que trabalhou e tem 30 anos de tempo de contribuição, ele receberá 60% mais 20%, que é 2% vezes 10 anos, acima de 20 anos de contribuição, 80%. Então, período base de cálculo. Isso faz com que o valor do benefício caia, porque a pessoa só receberá 80% da média de todos os seus salários de contribuição. Logo, quando o cidadão solicita aposentadoria, será realizada a média de todos esses salários de contribuição que tiveram como valor o teto do respectivo ano de contribuição, para que assim possa ser aplicado o redutor. Além disso, o tempo de contribuição para receber o valor integral do benefício, ele deve ser de 42 anos para as mulheres e 47 anos para os homens. Pasmem, é isso mesmo. Bom, com isso, 5,26% de reajuste do mínimo e do piso do INSS ficaram acima da inflação, gerando um aumento real do poder de compra. Então, ter um ganho real significa que o aumento ficou acima da inflação. Então, nesse caso, o aumento real é de 0,9%. Para todos que ganham além do piso, mesmo que poucos reais, não deverá haver aumento real, sendo o reajuste feito somente para cobrir a alta do INPC do período. Então, nos governos anteriores a 2019, havia o aumento real. Então, isso fazia com que o salário mínimo subisse muito. Então, esse aumento era positivo para os aposentados, mas negativo na economia do sistema do Brasil. Então, quem paga o INSS sobre o salário mínimo, como no caso dos contribuintes individuais e os facultativos, já adianto que o valor muda no pagamento de fevereiro. Isso porque você sempre paga o INSS até o dia 15 do mês referente ao mês anterior, a competência do mês anterior. Logo, os pagamentos até o dia 15 de janeiro são referentes à competência de dezembro de 2020. E por isso o valor deverá ser o mesmo, tá? Só ocorrendo o aumento no valor do pagamento no mês de fevereiro. Agora, precisa ficar esperto para não recolher valor menor que o mínimo, porque senão aquela contribuição ela não vai valer, ao menos que você faça a compensação ou pague a diferença no mesmo ano fiscal. Então, por isso, você não precisa ficar
preocupado porque eu vou fazer um programa com os valores detalhados dos pagamentos ao INSS para ajudar. Só não faço agora porque é para não confundir o pessoal que pode acabar pagando um valor maior antes da hora. E a quantidade de pessoas que acabam pagando o valor errado ao INSS é assustador. Então, é muito comum quando você verifica um CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que tem todas as informações suas, você conta os meses e às vezes até anos de pagamento abaixo do salário mínimo. Pior quando a pessoa pretende se aposentar com o tempo justo de contribuição. Então, por esse motivo, são negados muitas aposentadorias, mas isso não vai acontecer com você que está sempre ouvindo os meus programas, porque aí você vai estar informado, eu vou falando, olha, agora chegou a hora de recolher um valor maior, tome cuidado, e eu vou explicando, né, o que está acontecendo, o valor correto para cada tipo de contribuição, eu dou exemplo para que vocês possam pagar direitinho, não chegar na hora. E por isso que eu sempre falo do planejamento, que é importante você fazer para você saber quanto tempo você tem de recolhimento, qual o valor que você deve pagar. Porque às vezes a pessoa está pagando pelo teto, mas ela não vai se aposentar pelo teto. Se ela vai se aposentar por idade, ela tem 15 anos de contribuição, ela vai receber só 60% do valor. Então, o que acaba o quê? Comprometendo. Você está jogando fora um dinheiro aí que você podia estar investindo em outro lugar. Então, por isso é importante você verificar até que ponto vale a pena. Porque tem gente, a lei mudou já faz mais de 20 anos e tem gente que acha que se recolher os últimos anos para se aposentar sobre o teto, vai receber o teto. E não é assim mais. A lei mudou já faz muito tempo. Então é bom ficar informado, é bom você saber por quanto você tem que recolher para você não recolher a mais. Porque esse dinheiro, às vezes, você pode investir em outro lugar que te dê uma rentabilidade maior. Não estou dizendo para deixar de pagar o INSS. Não, é importante. Se você paga direitinho o INSS, ele é muito bom. Nenhum seguro dá tantas vantagens como o INSS. Só que mudou a regra e diminuiu bastante o valor da aposentadoria. Então, precisa ver até que ponto você compensa você investir ou não. Bom, quem quiser acompanhar meu canal no YouTube, é só entrar no Tatiana Ragosta, que vai ter os programas feitos aqui pela rádio. Daqui a uns 2, 3 meses também vai ter algumas novidades. E quem quiser também pode acompanhar no Facebook Leis do Sucesso, onde eu posto sempre os programas que eu faço aqui pela Rádio Mundial. Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.